Ciao ragazzi, sejam bem-vindos ao canal Eletroita. Meu nome é Daniel, moro no norte da Itália e criei esse canal para discutir e compartilhar informações sobre mobilidade elétrica e tecnologia. Hoje, mais um vídeo da série Viajando com Elétrico. Esse é o segundo vídeo da série Eurotrip Verão 2026. Para quem estiver meio por fora, eu vou deixar aqui o link do primeiro vídeo, onde a gente explicou com detalhes como é que é o programa da viagem e todas as preparações e tudo. Mas só fazendo um resumo bem objetivo, né? Vou deixar aqui esse mapinha. A gente partiu de Parma e fomos até em direção a Lucerna, na Suíça, onde estamos agora. Então esse trecho em vermelho foi justamente o trecho relatado no primeiro vídeo. Amanhã cedinho a gente parte em direção à França e com destino final em Luxemburgo. E o itinerário de amanhã a gente vai primeiramente para Colmar, uma cidade muito bonita no pé das montanhas ali na França. Depois a gente vai ver, se tiver tempo, conseguir, a gente vai parar em Estrasburgo. Mas se tiver muito corrido, a gente vai acabar tendo que passar reto e vamos diretamente para Luxemburgo, onde vamos encerrar o segundo vídeo da série Eurotrip Verão 2026. Atualmente, pelo aplicativo aqui, dá para ver que ele está com 54% da bateria. Amanhã, com certeza, para Colmar, a gente chega sem nenhuma preocupação. Dá nem 2 horas de viagem partindo daqui. 54% dá e sobra, né? Ele estava dando mais ou menos que chegaria em torno com 29%, mais ou menos, em Colmar. Mas para chegar em Luxemburgo, com certeza eu vou precisar de fazer uma segunda recarga, né? Por enquanto a gente fez só uma recarga aqui quando a gente entrou na Suíça, durante essa viagem. Bem, eu não sei onde eu vou fazer porque eu nem olhei tanto ainda, né? Tem vários superchargers no caminho, mas também, às vezes, se for possível utilizar a infraestrutura local, é sempre uma coisa, é sempre melhor, vamos assim dizer. O critério é o seguinte: quem espera é o carro e não a gente. Então eu vou tentar sempre aproveitar as recargas enquanto a gente estiver fazendo alguma coisa. Por exemplo, no primeiro trecho da viagem, o pessoal aqui precisava ir no banheiro. Daí eu parei na próxima supercharger que tinha, foi o tempo da gente ir no banheiro e sair. Então a gente não ficou esperando o carro ficou carregando esperando a gente voltar. E eu acho que esse é o princípio mais importante da viagem com o elétrico. O carro tem que esperar a gente, não a gente tem que esperar o carro. E para isso ser possível, precisa primeiramente de ter uma boa infraestrutura, né? Ter carregadores disponíveis sempre que a gente precisa deles e colocar as recargas aí quando a gente precisa fazer ou está no destino, né, e quer fazer alguma coisa, e o carro vai ficar justamente parado naquele período, então ele fica parado carregando. Agora, obviamente que se não for possível fazer isso, a gente faz uma parada para esperar o carro, né, que é a parada que eu diria não ideal. Mas esse vai ser o critério, vamos ver como é que vai ser. Eu não programei nada, eu tenho certeza, eu não estou com receio, eu sei que a gente vai conseguir fazer toda a viagem sem maiores problemas. Estou fazendo uma programação aqui utilizando o aplicativo da Tesla. Ele me dá aqui, que são mais ou menos todo esse percurso de amanhã vão ser em torno de 500 quilômetros. Se eu simplesmente não colocar nada, né, ele vai me dar uma sugestão ali de parada para recarga no Supercharger, de um pouquinho para frente de Estrasburgo. E se eu modificar um pouquinho aqui no aplicativo e colocar como se eu saísse com a bateria a 100%, ele não me daria nenhuma recarga para fazer. E está dizendo que eu chegaria ali com em torno de 12% da bateria, né? Então, então, o que ele está me dizendo aí que agora, né, partindo agora, essa hora da noite, né, obviamente que não dá para considerar o trânsito de amanhã nessa soma, mas ele, com 88% da bateria do veículo, eu conseguiria chegar lá. Atualmente o veículo está com 54% da bateria, então com certeza uma recarga será necessária. Eu teria que adicionar aí pelo menos mais uns 40%, ou talvez até uma coisinha a mais, para ter um grau até de segurança e tudo. Até amanhã, galera! Buongiorno ragazzi! Bem, terminando aqui de carregar as coisas no carro, vamos já resetar aqui o contador, assim a gente não tem problema de esquecer na hora de sair. O carro aqui, por enquanto, está com 54% ainda, tá? Então perdeu aí em torno de 1% da chegada aqui na Suíça até a nossa partida aqui em direção à França. Vamos mostrar aqui os dados do sistema, um pouquinho. Então vamos lá. Aqui, nossa viagem total até agora, né? Estranho que aumentou um pouquinho, estava 129,8. Talvez esteja considerando aí também um pouco de consumo de estacionamento, que é uma coisa que ele não consegue separar 100% bem, dá para ver isso daí, né?
Aqui a gente já pausou esse aqui, vai permanecer pausado. Esse aqui a gente está com mais ou menos os mesmos dados que a gente vai reiniciar, né? E é esse que a gente vai usar agora no próximo período. O Eurotrip aqui, que é o somado de toda a viagem, ele vai ficar sempre ativo. Estacionamento aqui 1%, 1,2%, né, como eu tinha dito. Aqui ele está dando que esse é o estacionamento, né, que a gente vai pegar. Então, só para mostrar um pouquinho, a Europa está aqui, está dando esses sinalzinhos vermelhos aqui, não sei o que são, mas o nosso destino final hoje vai ser aqui Luxemburgo. Esse é o primeiro trecho aqui. Ele está dizendo que se a gente partir agora, 1 hora e 54 minutos, chega lá com 31%, 164 quilômetros na realidade, né? Então, um pouquinho mais do que imaginava, né? Então, agora aqui, 20 graus, a temperatura vai subir ao longo do dia aqui, 54% de bateria. Pronto, chegamos aqui em Colmar, chegado aí com 32%. Esse é o consumo até agora muito bom aqui, né? Provavelmente teve aí, vamos ver, vida. Não, vamos botar vida corrente. Aqui a gente teve uma perda de altitude, sim, realmente. E essa daqui é quando a gente partiu de hoje de manhã até agora. Eu até tentei ver aqui se no estacionamento tinham alguns carregadores, mas eram poucos e estavam todos ocupados, né? Pelo menos ocupados com carros elétricos fazendo recarga. Mas não tem problema, a gente vai aqui curtir agora e depois a gente faz a recarga aí quando a gente sair daqui. Então, ragazzi, acabou que eu dei dando sorte aqui, depois que eu vi que o carregador estava disponível, eu reposicionei o carro aqui. O preço aqui na França, a energia elétrica é inferior geral que a gente vê na Itália. Aqui é 30 centavos de euro só para o carregador, mas ele tem uma taxa aqui em relação ao tempo que também, mas é bem pouquinho, né? E agora está carregando aqui, eu vou colocar o limite aqui de 90%, porque eu sei que daqui a pouco a gente vai sair de viagem. Tá 11 kW, vai aí pelo menos mais 4 horas aí, 4, 5 horas aí para chegar na carga máxima. A gente nem precisa de tudo isso, mas aproveitando aí, né, aquela coisa, é o uso ideal. Quem espera é o carro, não é a gente. A gente ficou aqui bastante tempo. Na verdade, a gente até queria ter ficado mais aqui. A ideia de ir para Estrasburgo já foi jogada de lado. A gente usou aqui para aproveitar o dia aqui na cidade. Até dava vontade de ficar um pouco mais aqui. Quem sabe a gente não volta no futuro aí. E agora já carregou bastante carro. Vamos voltar para o estacionamento. Aqui já está dando acho que 75%. Então já tem mais do que suficiente, né, para chegar até Luxemburgo. Vamos lá, a hora que chegar no carro a gente dá uma atualizada. Finalmente chegou, agora vamos embora. Ainda está carregando aqui, foram
colocados 40 kWh, né? Fez a bateria subir até 80%. Agora a gente vai seguir viagem. Então, ragazzi, agora quem decidiu dar uma parada fui eu. Comecei a ficar cansado um pouquinho na estrada aí depois do almoço e resolvi aqui dar uma parada aqui num Supercharger, que é no caso no shopping aqui na estrada, nem sei exatamente o nome da cidade aqui, mas a gente nem precisava, né? Agora tá com 47%, a gente tinha mais do que suficiente para chegar lá. Aqui tá dando que a chegada vai até 28%, agora acabou de descer para 27%. Vou dar uma carregadinha enquanto eu corro ali e tomo um cafezinho. Ó, aqui já está carregando 152 kW. Vamos colocar aqui só para ver. Esses são os dados da última recarga. Esse é da última guida. Vamos pegar da última recarga, assim a gente pode ver quanto que a gente teve. E aqui é o estacionamento, que não tem nada, né? Mas esses aqui são os dados da última recarga. E vamos ver aqui agora, guida corrente. Esse daqui é o percurso de Colmar até aqui. Ele foi um pouquinho mais dessa vez, 137,8. A gente para aqui, aproveitando, ter supermercado, já faz um pouco de compra para abastecer aqui vinhos franceses e tudo, né? Então... Economy. Ó, vamos até 96%. Agora a gente vai interromper aqui. Vamos lá. Pronto. Então, pessoal, chegamos aqui. Eu já vou... Esse é o dado da última recarga até agora. Vamos lá. Esse é o de hoje, né? Então foram percorridos aí 466 quilômetros, né? 58,7 kWh. A gente fez duas recargas, esse é o consumo médio, 126 Wh por quilômetro. A gente chegou aqui com 75% da bateria. Bateria suficiente para chegar até a Bélgica e seguir viagem depois. Vamos ver aqui, essa foi da recarga, o que a gente pode tirar aqui? Um pouco de climatizador, com certeza. Vamos ver, estacionamento, não tem nada aqui. E, só para constar, esse é o dado até agora, que a gente já percorreu aqui, 863,8 quilômetros, tá? E a média de consumo é essa aqui.
Ragazzi, vamos falar um pouquinho aqui sobre os destinos. Primeiramente, a gente parou em Colmar, né, uma cidade antiga, muito bonita, parece que várias construções ali que parecem que ficaram paradas no tempo, um lugar muito espaçoso, com áreas ali para pedestres, né, para circular, várias lojas, restaurantes. É um lugar muito bonito e, fala a verdade, tanto eu quanto a minha esposa gostamos muito dali e até consideramos aí de, no futuro, aí, programar uma outra viagem para lá, né? Eu acredito que no inverno deve ser muito bonito ali. O mercadinho de Natal e tudo deve ser bem legal. Já outro destino programado, que era Estrasburgo, eu já estava meio achando que não ia dar certo e no final das contas não deu mesmo, né? A gente aproveitou ali, como o mar estava muito bom, a gente aproveitou para ficar ali o máximo de tempo possível e a gente acabou não parando em Estrasburgo e fomos diretamente a Luxemburgo. Aqui em Luxemburgo, onde eu estou agora, é uma cidade muito bonita, luxuosa, lembra muito Paris, né? Um Paris um pouquinho menor, vamos dizer assim, mas com todo aquele luxo requinte que tem. Preços um pouquinho mais elevados, mas não chegam nem em comparação ali com os preços da Suíça. E também é um lugar bem legal, bem bonito de visitar, né? Tem a questão aqui de transporte público gratuito, a gente mesmo utilizou ali no dia que a gente chegou para e voltar do centro para casa, já estava meio tarde. Então, bora lá falar da viagem. A gente partiu de Lucerna com 54%. Teve ali um consumo registrado ali no computador de bordo de 1,2% de estacionamento, né? Que a gente chegou em Lucerna com 55 e depois o computador de bordo ali estava registrando um consumo de uma bateria aí de 54, né? 1,2% está justamente aí a perda. Colmar não é tão longe, né? E teve inclusive uma variação de altitude que depois mais para frente a gente fala. E chegamos em Colmar e eu tive a oportunidade ali de encontrar no estacionamento, né? Eu já tinha visto um estacionamento ali perto do centro e naquele estacionamento tinha um ponto de recarga para veículo elétrico, né? Eu acabei tendo um pouquinho de dificuldade ali na primeira vez, porque eu tentei utilizar o aplicativo, depois eu vi que ele tinha no Electroverse. Se eu tivesse tentado logo de cara, teria sido muito mais fácil. E eu acho que essa aqui é a questão principal. Não somos nós, né, os donos do carro, que temos que ficar esperando o carro carregar. O carro carrega enquanto a gente está fazendo alguma coisa, ou seja, então quem espera é o carro, não o motorista. E justamente a gente ficou ali mais ou menos em torno de 4 horas, né, rodando pela cidade, e o carro ficou recebendo era uma colonina de corrente alternada de 11 kW, né, na verdade era até 22, mas o carro aceita até 11. E ele, durante esse período, ele carregou mais do que 40 kWh, né, de bateria. 40 foi o que registrou ali no sistema, mas na conta ali deu 42, então dando aí um pouco de 5% de perdas. Mas foi uma recarga que fez subir dos 38, né, aos 80%. E depois a gente partiu para Luxemburgo. Aqueles 80%, né, de carga do veículo eram mais do que suficiente para chegar até Luxemburgo, né, para fazer toda a viagem, mas durante a viagem eu comecei a ficar um pouquinho cansado, eu comecei a ter um pouquinho de sono, né? Antes mesmo até do pessoal aqui pedir para ir no banheiro, eu quis fazer a pausa. Eu coloquei no próprio computador do carro, eu vi qual que era o próximo supercharger, eu vi que era num shopping, falei, perfeito, vamos parar ali. Né? Adicionei como ponto de parada, até ele já deu uma pré-condicionada na bateria do veículo. E ali chegando, eu coloquei no supercharger. Foi tempo de andar no banheiro, comprar algumas coisinhas, um energético no mercado. Aproveitamos aí para fazer também umas comprinhas, compramos uns vinhos, queijos franceses. Minha esposa quis parar na farmácia depois, deu um tempo ali mais ou menos de 40 minutos, né? Mas foi simplesmente o tempo que a gente levou dentro do shopping, né? Da mesma forma, eu não fiquei esperando o carro depois, a hora que eu saí do shopping, eu desconectei e a gente saiu. Isso carregou ali dos 48 até os 96% da bateria, né? E a gente veio aqui, né, até chegar em Luxemburgo e chegamos com
75% da bateria. Vou colocar aqui a tabelinha, né, com todos os dados, né, vamos ver aqui. A distância percorrida nesse trecho foi de 466 quilômetros. Teve uma duração de 5 horas e 28 minutos, mas essa duração não é fidedigna, né, porque tem muito tempo de recarga, a hora que você fica com a porta do carro aberta para acertar alguma coisa, ele fica contando também. E o consumo médio foi de 126 watt-horas por quilômetro, né, ou 12,6 kWh a cada 100 quilômetros. A energia consumida total nesse percurso foi de 58,7 kWh. Em termos de porcentagem, aqui tem dois valores. 75% é a soma de cada segmento, mas se a gente somar e subtrair as variações, a gente obtém 73%. Mas provavelmente essa variação de 75 para 73 tem a ver com os redondamentos aí do que o veículo faz. Eu vou manter os 75% porque eu acredito que seja um pouco mais precisa. Já a autonomia do veículo estimada para uma viagem nessas condições é de 621,3 km. Teve uma variação de altitude, né? A gente desceu 350 metros, né? Antes no primeiro percurso ali, a gente subiu 600 metros, agora desceu 350. Agora, o consumo atribuído à altitude foi uma recuperação de 1,7% da bateria, né? Ao invés dos consumidos 3,7% da bateria para subir aqueles 600 metros. Isso mostra uma coisa interessante, né? Se a gente aplicar, para subir 600 metros, a gente gastou 3,7. Para descer em 350, a gente recuperou 1,7. Se a gente fizer a relação de quanto de energia que a gente teve que colocar para subir e quanto que a gente recuperou para descer, fazendo uma proporção às variações de altitude, a gente vê que a gente conseguiu recuperar 79% da bateria aplicada à subida. Por isso que eu falo sempre, o melhor é manter o carro sempre no plano. A descida, ela tem a vantagem que você recupera, mas não está ganhando energia. Você está recuperando só uma parte da energia que você gastou para subir. Então, isso não é um ganho real, né? O máximo, se eu tivesse subido e recarregado o carro e depois eu tivesse que programar o próximo trecho, eu poderia programar com um pouco mais de folga, mas ninguém ganha energia descendo. A gente só recupera uma parte da energia que a gente gastou para subir. E alguns outros dados aqui, né? Um consumo em relação ao ar-condicionado, né? 7,2%. Aqui está um pouquinho menos quente do que a Itália, mas ainda assim é um consumo importante. Se a gente fosse ver aquele 75% de bateria total consumida, se tirasse a parte de condicionador, teria ali feito o mesmo percurso com menos de 68% da bateria, né? E o consumo total de estacionamento deu 1,4, 1,2 no período em Lucerna e mais 0,2% nos outros locais aí que a gente parou até aqui. Então vamos fazer o cálculo dos custos. Por tradição, eu vou fazer sempre da mesma forma. Eu sei que nesse ponto da viagem não faz mais sentido o cálculo doméstico, porque a gente já recarregou diversas vezes o veículo, já foi consumindo mais de 100% da bateria, mas para manter o mesmo padrão, eu vou fazer o cálculo da mesma forma, utilizando os mesmos valores que eu sempre faço, sempre utilizo aqui nos vídeos do canal. Então a gente tem para esse consumo de 58,7 kWh e adicionando aí 10% de perdas, a gente teria um custo fazendo com recarga doméstica de 16,4 euros, né, de custo total para esse trecho, e um custo a cada 100 km de 3,46 euros. Fazendo a recarga no Supercharger a 0,45 centavos por kWh, a gente teria um custo total para esse trecho de 29,06 euros. O custo a cada 100 km de 6,24 euros. Aqui eu vou colocar também as duas recargas descritas, mais para registro atual. Não vou utilizá-las para esse cálculo de agora, mas quando a gente terminar a viagem, eu vou somar todas elas para calcular o valor real da viagem. A gente teve aqui a primeira recarga, né, em Colmar, uma corrente alternada de 11 kW, carregou 46% da bateria, né, foi de 34,80. Foi recebido pelo veículo 42,3 kWh, dá mais ou menos, adicionado à bateria 40 kWh, então
dá uma perda aí inferior a 5%, né? Para a gente ver quanto que esse 10% às vezes que eu coloco pode ser um número um pouco exagerado. E o custo médio efetivo para essa viagem foi de 0,47 centavos de euro por quilowatt-hora, com valor total de 20 euros e 9 centavos. A gente carregou o carro por 3 horas e 47 minutos, nenhum tempo específico de espera esperando a recarga terminar, então 0 minutos de tempo de espera. E a segunda recarga feita no Supercharger do shopping, a gente subiu de 48% a 96% da bateria, ou seja, mais 48% de bateria. Foram compradas, né, praticamente ali 41 kWh, preço de 0,42 centavos, um valor total pago de 17,21 euros e tempo de recarga de 40 minutos. Outros gastos da viagem, a gente percorreu um trecho na Suíça, mas o passe para circulação nas rodovias da Suíça, a gente já colocou esse custo no trecho anterior, que foi de 40 francos, né? Então aqui o custo atual é de 0. O pedágio na França a gente pagou em torno de... foram 19,60 euros e teve mais 7,50 euros de estacionamento em Colmar para a gente poder aproveitar ali o dia. Pessoal, acho que são dados bem interessantes aqui. Essa viagem ela ainda continua, depois agora tem um próximo trecho partindo daqui de Luxemburgo em direção à Bélgica, e depois da Bélgica a gente segue para a Alemanha, em outras duas cidades. Eu vou fazer esses 3 trechos em um único vídeo. Para vocês que assistiram o vídeo até aqui, eu agradeço muito a presença. Se quiser deixar aquele joinha, sempre agradeço. Quiser deixar um comentário, uma dúvida, um feedback sobre o que a gente está vendo, vai ser sempre bem-vindo. E, se não, a gente se vê no próximo vídeo. Grazie a tutti, arrivederci!